Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse episódio, mas já agradecemos, né, por você estar aí nos acompanhando. E como você pode ver aí na legenda, já estamos aí no episódio 44. Quem diria, né? Show de bola. Me chamo Rodrigo Rodrigues, como você já conhece. E aí vamos falar sobre essa missão abençoada, né, que é o Pregue a Palavra. Pregue a Palavra. E aí eu vou deixar primeiro que o meu amigo aqui, companheiro de podcast, se apresente, onde a gente chamar aqui o nosso convidado. Show de bola. Para você que está chegando aí pela primeira vez, eu sou o Wilson Moura. Quem é mais próximo, quem é da igreja, quem é da família, me conhece por Ilcinho, né? Eu sempre digo, eu vou ficar avô, você o vovô e o Ilcinho, porque ele pegou esse diminutivo, meu amigo, já era. Não sei se em algum momento da sua vida te chamar de Marquinhos, Marcos. Muita gente chama ainda. Mas você conseguiu se desvencilhar. Hoje é Marcos. Nada, não. Então depende. Na igreja é Marquinhos. Ainda tem um apelido também. Na igreja a maioria chama pelo apelido, né? Mas tem quem chama de Vinícius, tem quem chama de Marcos, aí quem chama de Marcos chama de Marquinhos. Não, a gente pega apelido, não tem jeito. Só no trabalho, né? Porque lá não divulgo, então a pessoa me chama por Wilson mesmo, mas sendo na igreja, Ilcinho. Então, estamos aqui para mais quase 2 anos, né, Rodrigo? Estamos perto de 2 anos. Rapaz... Em fevereiro faremos 2 anos aqui nessa nossa caminhada devagarzinho. Estamos caminhando aí. Já trouxemos um bocado de gente boa aqui pra Parece que foi ontem. Parece que foi ontem pra mim, assim. Verdade. Que a gente começou e já passou já 2 anos, ó. Quase 2 anos. Nem tinha me ligado nisso. Verdade. Daqui a pouco vamos ter que fazer aqui o aniversário de 2 anos. Né? Mas hoje hoje não é pra... A proposta não é essa. Não é pra tratarmos sobre nós aqui, sobre o podcast. Hoje temos esse homem de Deus aqui, esse abençoado que vai estar conosco. Então, joga a bola pro homem aí. Já adiantou, né, Marquinho, mas eu vou deixar ele se apresentar. Nosso irmão aqui, nosso pastor aqui, Marcos Vinícius, né? Se apresente um pouco, fale mais um pouco sobre você, né? Como você chegou nesse ministério. Enfim, vou deixar a palavra com você. Cuidado, você não faz isso com o pastor, porque você diz assim, fale aí à vontade como você chegou nesse ministério. Você está como... São 15 anos de ministério. Você quer que eu resumir os 15 em 15 segundos? Eita, Jesus. Mas o bom é que aqui a gente tem tempo, né? A gente pode falar à vontade. Fique à vontade. É um prazer, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite, né? Sou Marcos Vinícius, eu sou um dos pastores da Igreja Cristã Eterna Aliança, também aqui em Parnamirim, né? Cheguei lá no finalzinho de 2020, e aí um pouco depois entrei no presbitério, no colegiado da igreja. Né? E sou também um dos professores, né? Sou missionário da missão Pregue a Palavra. Né? Eu entrei no Pregue a Palavra como aluno, depois como professor. Estou lá desde 2012. Né? Sou também músico, né? Não vou já vender o jabá aqui, né? Mas eu tenho um canal também no YouTube chamado Adore com Música. Nosso editor coloca aqui, ó. Chama. Que é o Adore com Música, né? Eu também sou músico e sempre trabalhei com música na igreja, então eu tenho as 2 formações, tanto na área teológica como na área musical, e tenho me dividido aí nas 2 coisas ao longo dos anos. Que massa. Bom. Então temos aqui algo em comum. Eu sou meio músico, vamos dizer assim. Atualmente não tô Isso atuando. Aí, o que eu mais admiro nele é essa humildade. Não. Cara é uma potência do baixo. Não, é porque deu uma parada na música na igreja. Porque eu tava acumulando algumas funções na igreja, então desde o ano passado que eu falei, não, vou dar um tempo, porque eu tava na área de ensino, lidero o Ministério de Jovens lá também na Ibavim, e aí, além disso, tocando. Aí se dividia entre Ministério de Louvor, aí o ensino na escola bíblica, e com os jovens, com tudo. Eu falei, rapaz, eu olhei assim, não, tem que abrir mão de alguma coisa. Eu falei, de todos, qual que, assim, eu me sinto menos inclinado? É música, então pronto. Eu consigo ver se eu consigo. Aí tem uma parada, o baixo tá encostado ali, faz... Acho que desde quando eu parei, acho que eu não peguei no baixo. Faz isso não, já é difícil encontrar baixista. Os que existem vão deixar o baixo parado? Rapaz, não, o pessoal do Ministério do Louvor da igreja vive falando, o líder do Ministério do Louvor, quase todo domingo quando ele me vê na igreja, falou, e aí, mês que vem volta pra escala? Aí, homem, pelo amor de Deus, não, rapaz, bora voltar. Eu falei, não, eu vou vender esse baixo pra não ficar mais tentado a isso. Mas temos algo em comum, que é o gosto pela música, que é benção, Com certeza. Verdade.
Amém, amém. Eu até esqueci, sim, de falar, ó, pessoal, você que acompanha o nosso podcast aí, já vai, deixa o seu like, compartilha aí com quem você conhece. Tem que ter aquele engajamento, né? Assim, então, Precisamos. nos ajude, certo? Eu tenho certeza que, assim como, assim, dos convidados que já passaram aqui, eu fui muito abençoado, aprendi muito. Todos eles. E tenho certeza que a gente vai aprender também hoje com o nosso amigo Marcos aqui. Tenho certeza disso. Então, já deixa o seu like e compartilhe, tá? Com quem você conhece. Não custa nada, é aquele negócio que eu digo, né? Não dá trabalho. De grátis, Não, né? é de graça. Não gasta digital. Não gasta. Não vai apagar É só botar digital. o dedinho lá, assim, compartilha aí, é coisa tão simples, né? E você ajuda a plataforma a recomendar a gente, né? Exatamente. E Roche. simbora, né? Simbora. Primeiramente, Marcos, eu queria saber, assim, qual é a missão, né? Qual é o objetivo dessa missão, Pregue a Palavra? Queria que você fizesse um resumo, se fosse possível, né? Sim. Se você pudesse fazer um resumo do que seria essa missão, o que seria esse ministério, né? Sim. Nós somos uma missão de capacitação, né? O que a gente sempre fala, às vezes o pessoal associa missões só ao evangelismo. Não, então vamos fazer missões na África, missões, sei lá, nos povos não alcançados, que também é parte da missão, né? Mas quando a gente olha para Mateus, capítulo 28, ali no finalzinho do livro, né? Sim, sim. Quando Jesus diz, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Exato. O evangelismo é parte disso. Você evangeliza o sujeito evangelizado e vem o discipulado, e vem o fortalecimento das igrejas, né? Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê que Paulo ia nas viagens missionárias e plantava as novas igrejas, e depois ele voltava confirmando os irmãos e checando os irmãos, e Paulo deixava, às vezes, Timóteo, ou deixava Tito, como ele fez deixando Tito lá em Creta, para estabelecer presbíteros. Então a gente parte dessa premissa também, enquanto missão de capacitação. O nosso foco se encontra em contribuir com aquilo que nós chamamos de movimento da palavra. Nós não somos o movimento da palavra, mas nós somos parte do movimento da palavra, que é a ideia de retorno às escrituras, que infelizmente tem sido muito negligenciadas. Então, resumindo assim, nós temos um curso de exposição bíblica, de pregação expositiva, mas a gente costuma dizer que não é simplesmente um curso, é também uma oportunidade de mentoreamento de pastores, de acompanhamento de pastores, que vão estar juntos por 4 anos estudando esses livros da Bíblia e se preparando para pregar esses livros nas suas igrejas. E isso vai trazer frutos para eles, para as famílias deles e para as igrejas deles. O nosso alvo principal é alcançar o coração. Nós entendemos que o estudo da Escritura ele precisa alcançar o coração, para que o coração seja mudado, seja moldado conforme o que Deus deseja realizar. E a partir disso, isso vai ser multiplicado na vida de outros. Então nós treinamos pastores em exposição bíblica, estudando esses livros e mentoreando esses pastores, e que eles se tornem novos professores que vão treinar outros, e assim vai. Resumindo muito, entendi. A gente funciona mais ou menos assim. Só sim. Uma Fica à vontade, viu? Certo. A casa é sua. Eu tava falando isso porque aqui na minha casa, eu não sabia que era gravado aqui, mas eu entendi o trocadilho. Marcos, você falou que são 4 anos de curso. Sim. São presenciais, online? Qual é a frequência? Uma vez por mês, 2 vezes por mês? Os finais de semana, como é que funciona? Como é que é a dinâmica? Já entrando mais um pouquinho agora. Sim. São 8 módulos semestrais em 8 livros da Bíblia. Cada livro, a ideia é que cada livro represente gêneros literários diferentes. Então você vai ter livros narrativos, você vai ter livros poéticos, você vai ter epístolas, enfim. Profético. E aí, exatamente. E aí é um encontro por semestre. Esse encontro ele é presencial. Dura geralmente 2 dias e meio, 3 dias, que são 5 turnos. Sim. E entre encontros, você tem um encontro, por exemplo, mês passado eu tive dando aula. Mês passado dando aula em Roraima, Boa Vista. Então eu estive lá em outubro. Vou estar lá de novo no semestre que vem. E entre esses encontros, nós temos 2 encontros online, onde o mentor da turma, ele
acompanho os alunos, como estão as tarefas, porque ao longo do semestre eles têm tarefas para fazer. Leituras do livro, perguntas para responder sobre aquele livro, preparando aquele livro, dividindo estruturalmente o livro, encontrando o que nós chamamos de grande ideia, grande mensagem do livro. Então eles vão se preparando. Nesse encontro presencial, então, é um momento de imersão. A gente mergulha ali naquele livro nesses 3 dias e com vários workshops, vamos chamar assim, na verdade a gente chama de oficinas, né? Tem uma oficina focada em tal passagem, uma oficina focada em outra passagem, com o nosso tripé, com 3 tipos diferentes de oficina, e aí, nesses 3 dias, então, o indivíduo que faz parte do curso, ele vai estar junto com os colegas e com os professores, mergulhado realmente, debruçado naquele livro. Seja o livro de Gênesis, seja o livro de Salmos. E aí, terminou esse módulo, ele já recebe as tarefas prévias para o próximo módulo. Sim. E são 8 módulos, dá 4 anos. Entendi. Massa. Legal. Não é um curso super rápido, né? Não é um curso que a gente tem muito hoje no meio digital. Não, você faz aqui um curso e 15 dias você fez. É um curso de 4 anos, que realmente a nossa ideia é realmente pastorear os nossos corações. Então a gente quer realmente investir em obreiros que vão multiplicar isso na igreja deles, na família deles, e na vida de outros obreiros também. Então a gente tem realmente muita paciência. É um curso, a gente sabe que é longo, mas a ideia é essa mesmo, que seja um curso realmente robusto. Robusto, né? Exatamente, é a palavra que veio na minha mente. Mas antes de a gente entrar, né, em detalhes no que é a missão e como que ela é feita, eu queria que você falasse um pouco sobre você, assim, como se deu o seu processo de conversão. Eu sei que a conversão não é uma hora para outra. Eu creio que existe um processo, né? Digamos assim, um andamento, né? Um procedimento, né? No processo de conversão. E eu queria que falasse um pouco sobre você, como se deu isso e como você chegou, né? No Missão Prega a Palavra. Como que você chegou nessa missão, nesse ministério, certo? Eu tenho o privilégio de, tanto pelo lado do meu pai como do lado da minha mãe, ter muitos crentes, né? Muitos cristãos na família. Então, eu nasci já num lar evangélico. Por parte da minha mãe, eu sou a 4ª geração, né? Meus bisavós, meu bisavô era da Assembleia de Deus, etc e tal. Do lado do meu pai, desde a geração do meu avô. Então, como toda criança ali, educada no evangelho, né? Eu cresci no contexto batista, né? Eu sou filho da Igreja Batista Cristã, que eu sempre tenho muito orgulho em dizer isso, é minha igreja mãe. Meu pai nasceu lá, então a nossa família tem uma longa jornada lá também, eu também. E como todo mundo, me acostumei, digamos assim, com aquela cultura, né? A cultura que eu falo a cultura do evangelho, o evangeliquez. Domingo tá na igreja, exatamente. Escola Então, bíblica. Logo cedo eu já estava tocando, né? Eu brinco que eu não sei o que é uma pessoa normal, porque músico não é normal, agora eu vou puxar o lado do músico, né? Músico não é normal, eu defendo isso. E geralmente as pessoas têm um momento que elas começam a estudar música. Eu não sei quando foi isso. Porque eu sempre estive com meu pai, com meu tio, minha mãe, nos ensaios. Eles sempre tocaram na igreja. Então eu com 1 ano, 2 anos, eu já estava indo pros ensaios. E aí comecei a tocar na igreja também. Aí entrei no Ministério de Louvor. Então eu já cantava no louvor. Eu já fazia tudo na igreja. Tinha linguagem de crente, normal. Mas aí que tá, né? Eu entendo o que você quis dizer. Existe uma história por trás de toda a conversão. Sim. Né? Mas a conversão, ao mesmo tempo que quando a gente olha para a Escritura, teologicamente falando, no que diz respeito à santificação, existe um processo de santificação progressiva que vai culminar com a nossa transformação final, né? Então nós estamos nesse processo ainda, então nós estamos sendo convertidos pouco a pouco, mas o momento de encontro com Cristo é um momento pontual, né? E eu não tinha tido isso ainda. E a princípio eu não sabia. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos, eu ia fazer 12 anos, e aí meus colegas assim, da mesma geração que eu, alguns estavam se preparando para se batizar, e eu já tocava no louvor. Eu sempre friso muito isso, né? Eu já tocava no louvor da igreja, já fazia tudo e tal. E aí uma irmã chegou para mim assim, lá eu sou Vinícius, né, pra família, pra todo mundo, ela olhou pra mim: "Ô Vinícius, você vai se batizar agora também, né? Vai não nessa turma?" Eu fiquei assim parado olhando. Não, porque, fulano, cicrano, beltrano, eles estão indo se batizar já, né? Você já tá grandinho, né? Já tá na hora de se batizar, né? Primeiro que são 2 mentiras, coitada da irmã. Porque primeiro que eu nunca fui grandinho. Já começa por aí. Né? E segundo que, como assim? Já tá na hora de se batizar porque eu tô grandinho. Mas é normal, né? A irmã com certeza não fez isso por maldade. Aquela coisa de, não,
gente entende que ele já é crente, mas como não batiza criança, né, nós batistas sempre tivemos muito cuidado com isso. Ser consciente, né? Exatamente, Ser uma né? A forma gente não entende que um filho de crente é crentinho. Isso. Me perdoem o termo, mas eu só vou usá-lo porque eu aplico a mim, inclusive. Muitas vezes o filho de crente, ele é cretino. Ele não é crentinho. Né? E esse era o meu caso. Né? Eu vivia na igreja e eu nunca tinha tido um encontro com Cristo, mas por já estar lá, todo mundo entendia que eu era crente. E aí entrei nessa turma de batismo e me batizei em 1998. Eu tinha 12 anos. E aí os anos foram passando, eu continuei, né, exercendo o ministério, fui amadurecendo, entrei na adolescência e continuei tocando, né? Pra bem ou pra mal, muita coisa na minha vida começou muito cedo, fui muito precoce, muita coisa, não foi escolha, as coisas foram acontecendo. E chegou um determinado momento que acho que, como talvez boa parte, se não todos, dos filhos de crentes, se não passam muito cedo, se chegam na adolescência, talvez cheguem nesse momento, né? Eu comecei a ter algumas dúvidas, não dúvidas com relação acho que eu nunca duvidei, isso é verdade? Não. Sim. A dúvida não era com relação a Deus, as dúvidas eram com relação a mim. Peraí. Porque à medida que eu comecei, Deus foi me direcionando de uma forma para eu querer estudar mais a Bíblia. Antes eu lembro que tinha uma época que eu lia muito a minha igreja, sempre foi uma igreja que tinha uma cultura de discipulado muito forte, assim, de estímulo à leitura bíblica e à leitura de outros livros. Então eu lia outros livros, até de crente também, sei lá, Philip Yancey e tal. Sim. Mas eu lembro de um irmão que eu amo demais bom, eu tô ativando aqui o meu modo robô. Que eu não consigo contar essas histórias sem me emocionar. Eu sei que a emoção causa engajamento, era bom pro YouTube, mas pra ninguém me ver chorando, que ninguém chora bonito. Todo mundo chora feio. Tô pra ver alguém chorar bonito. Então eu vou dar leves pitadas de alívio cômico como agora e vou ativar o meu modo robô. Sim. Mas eu lembro desse irmão com muito carinho, ele ainda vive entre nós, ainda, graças a Deus. Já no finalzinho da vida dele, que é o irmão Cirilo. Um dos irmãos mais bíblicos que eu conheço, que mais ama a Escritura. Eu sei que eu tô contando a minha história, mas eu preciso destacar a história de Deus na vida dele também, porque ele era um sujeito, pra você ter uma ideia, ele era lutador de luta livre na época, que era várzea, né? Não era como hoje, que é MMA todas as e tal. regras, né? Ele era lutador e vivia no mundão. Ele era um sujeito que não sabia ler, de origem muito humilde, e Cristo salvou ele na juventude. Ele largou tudo que ele tinha antes e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Não consigo explicar isso. Não foi que ele foi para uma aula de alfabetização de adultos e foi lendo. Não. Ele, sozinho, o Espírito Santo, de alguma forma, trabalhou e ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Que legal. Então, ele sempre ficou conhecido na nossa igreja como alguém que sempre chegava com os desafios assim. Ele perguntava, por exemplo, sei lá, quem é a avó da morte? Sim, umas questões assim. Umas perguntas assim. Ele é uma verdadeira concordância bíblica. Ele sabe onde está tudo que você imaginar. E esse irmão me confrontava muito assim. Ô, Vinícius, como tá aí? Irmão, tá lendo o que atualmente? Aí eu falava, não, tô lendo aqui um livro. Tem um livro aqui do Tim LaHaye, dos 4 temperamentos e tal, controlados pelo Espírito e tal. Bacana, mas e da palavra de Deus, você tá lendo o quê? Sempre a conversa ia pra esse lado. Aí eu tô vendo. E eu nem parava pra pensar. Na minha cabeça eu tava ali imbuído naquela cultura. Outros irmãos estavam lendo outras coisas também. Eram irmãos crentes, não tinha nada de errado. Mas como eu não tinha me convertido ainda, não é que eu não lesse a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia, mas eu me atraía pela leitura como um todo e lendo outras coisas. E ele sempre me confrontava. Encontrava de novo ele. E tá lendo o quê? Aí eu falava outra coisa. E da palavra de Deus? Ele disse, não, eu li esse livro aqui. Não, mas tem uns dias que eu não leio ele. Olha, nada se compara à palavra de Deus. E ele martelava muito isso. Sempre foi assim, ele continua assim hoje. E algumas coisas foram acontecendo na minha vida e eu comecei a ter, como eu falei, essas dúvidas de... Poxa, peraí. À medida que eu ia lendo, a gente começou a ter um trabalho de discipulado muito forte lá na igreja no ano 2000. E aí eu comecei, a princípio, a ser discipulado pelo pastor, presidente da igreja, né, titular, que está lá ainda hoje, pastor Sandro Eugênio, em 2000. E aí eu comecei, e ele muito bíblico também, ó, lê escritura, e passando textos, aqui características de um discípulo, tem que permanecer na palavra e tal.
E Deus foi enchendo meu coração, assim, com esse desejo de querer ler mais a Escritura, ler mais a Escritura. E eu comecei a perceber, peraí, eu comecei a ver que eu não tinha as marcas de um verdadeiro discípulo. Então eu comecei a ver que, por exemplo, havia pecados na minha vida que me escravizavam. Muitas vezes, pecados mentais, ninguém sabia. Como eu disse, eu tinha o evangeliquez, eu tinha toda a linguagem de crente, eu não era perfeito, nunca fui, não serei nesse plano. Mas eu costumo dizer que eu tinha o pior pecado de todos, que é a religiosidade. Que era o pecado dos fariseus, era o pecado. Então eu era um cara, inclusive, muito rígido, assim, no ministério. Às vezes o pessoal, faltou ensaio e tal, e eu era sempre muito duro, assim, não, é o compromisso. Porque meu pai me educou, assim, a gente sempre foi muito, não no sentido legalista, mas meu pai sempre me educou no sentido de ser correto com o ministério, não perder ensaios. Então a gente, às vezes, abria mão de viagem de família, porque a gente ia para os ensaios, a gente não perdia um ensaio. Sábado à tarde não interessa, era nosso horário de ensaio. Quando os ministérios começaram a mudar, hoje nem todo mundo ensaia sábado à tarde, uns foram pra semana à noite, em estúdio. Hoje em dia, na verdade, tem gente que nem ensaia mais, mas isso é outro assunto. É assunto pra hora comum. Mas foi estranho pra mim quando ensaios pararam de acontecer no sábado, porque a minha vida inteira sempre foi assim. Só que isso era um hábito cultural, era um hábito religioso, mas não era um hábito que vinha de um coração transformado. E aí as dúvidas começaram a vir. Peraí, eu não sou salvo. Se questionando, né? Eu acho que eu não sou salvo. Não, mas peraí, eu tô há tanto tempo... Aquela coisa do desenho, né? O diabinho e o anjinho. Sim. Era o Espírito Santo martelando de um lado e do outro lado ficando, não, mas você tá tanto tempo na igreja. Eu fiz, mas cara, pelo que eu tô lendo aqui, isso não importa. Quando eu olho pra Escritura e eu vejo, não interessa o tempo que eu tenho de igreja. Não interessa o meu cartão de ponto de cultos. Eu lembro que eu ficava lembrando assim, porque eu não faltava realmente pra nada. Férias e tal, não, igreja. E eu digo, cara, isso não é isso que determina. Também não tô pro outro lado, né? Que desigrejado, né? Ir pra igreja. Desigrejados, não usem isso como corte. Não me usem. Não estou dizendo isso. Quer tirar do contexto. Não tire do contexto. Não tire do contexto. Mas eu comecei, assim, eu acho que isso foi em 2002. O mês de março, principalmente. Acho que foi o pior mês da minha vida. Porque foi um mês de muita pressão mental, emocional, espiritual, e eu ficava, e ao mesmo tempo eu disse, não, mas eu preciso me converter, ao mesmo tempo eu ficava, não, mas e o que vão dizer de você? Depois desse tempo todo, e aquela coisa talvez assim de, peraí, vão dizer que você estava enganando todo mundo esse tempo todo? Então, eu sinto claramente que de algum modo, e eu respeito quem crê diferente, mas eu entendo que Deus já tinha um plano muito escrito para minha vida, mas de algum modo, Satanás, que não conhece os planos de Deus, né, e não conhece pensamentos e tudo, ele de algum modo fazia de tudo para me fazer descansar em desculpas da religiosidade. Não, cara, você já toca na igreja, já deu aula na igreja, eu já era adolescente, né? 2002 eu tinha 16 por aí, né? E fazer 16 anos, exatamente, é meu 16º ano de vida. E março foi um mês muito difícil. Até que chegou um momento que era o que eu ouvia no discipulado, né? Eu já estava aí sendo discipulado por um outro pastor que era na época seminarista da igreja, o pastor Celso, e acompanhando o discipulado, e chegou um ponto que eu fiz, peraí, não interessa o que vinha antes. Né? O que importa é agora, eu vou fazer um marco agora, e eu nunca lembrava, não, que eu ficava, mas quando foi que eu me converti? Tem pessoas que não lembram, então tudo bem. Mas no meu caso, isso era um determinante, porque de fato eu nunca tinha tido isso. Tinha um momento ou outro em culto, quando era criança, aquela coisa de vai pra frente, ou levantar a mão, mas que eu via claramente que não era. E aí houve um momento, isso foi no dia 3 de abril, entre 2 e 3 da tarde, era uma quarta-feira, e aí eu tava na casa da minha bisavó, na época eu já tinha falecido, então era agora a casa da minha avó, minha mãe morava lá também. E aí eu orei, eu fiz, Senhor, não interessa o que passou, não interessa o que... Assim, quando ele tá falando assim, eu falei dessa questão do processo de conversão, porque eu também nasci em lar cristão, né?
E... Acaba sendo mais difícil, né? As pessoas acham que é mais fácil. Mas não, porque não tem aquela ruptura cultural, né? Eu bebia, fumava, eu não bebo, não fumo, eu não vou mais pra festa. Não tinha isso, né? E aí quando... No momento que eu fiz a pergunta, sei lá, Deus, porque assim, eu também passei por essa etapa. E teve um momento que eu pensei assim, de me questionar também, de falar assim, será que realmente, será que eu herdei a fé do meu pai, da minha mãe? Na época não era do meu pai, né? Da minha mãe, né? Minha mãe que levou para a igreja e eu cresci no lar cristão através dela. E aí eu me questionava, será que eu estou herdando a fé dela ou realmente eu sou um cristão Passa verdadeiro? pelo genes, né? Será que passa pelo genes? Aí enfim, eu falei, Senhor, eu sei que independente se eu sou um cristão verdadeiro ou não, eu sei que eu tenho que dar glória a Ti e engrandecer o Teu nome, independente se eu sou cristão ou não. Logo mais à frente eu tive essa convicção, não, eu sou sim. A palavra de Deus diz que eu sou filho, né? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Eu creio nos seus ensinamentos, na sua palavra. Então, eu sou filho de Deus, né? Mas às vezes a data, não desprezando a data, né? Mas fica nessa às mente. Às vezes a gente fica, né? Poxa, eu queria ter uma data, mas assim... Às vezes você não lembra, mas eu creio piamente que há um momento, aí existe um momento ali em que você realmente... É quando você entende, poxa, eu sou pecador, eu sou condenado. E isso, por isso que eu disse, foi um dos piores meses da minha vida, porque era assim, eu me senti o mais sujo do mundo. Então eu tinha plenamente essa convicção e de que eu era incapaz de produzir qualquer coisa. Eu era incapaz de produzir salvação. Convicção de pecado mesmo, como diz a palavra. Então agora, seja lá o que Satanás quiser dizer, ou o que ele quiser acusar, eu agora dou minha vida ao Senhor, e martelei ali. E aí foi num dia que eu tinha discipulado, então terminou aí, quando eu fui pro discipulado logo em seguida, já falou. Quando ele perguntou, como é que estão as coisas hoje? Eu fiz, agora estão bem. Aí ele entendeu assim, aí eu expliquei, eu fiz, não, olha, porque ele... Sério, e isso é um agradecimento que eu sempre externei para eles e sempre tenho assim, de forma pública, porque não é normal muitas vezes se reagir assim, né? E é um processo natural realmente para quem cresce num lar evangélico e ambos que pastoreavam a igreja na época, ambos e os outros também me abraçaram assim de uma forma muito bacana. Não foi assim, legal. Mas você tem certeza? Não, tudo bem, né? Que você não era assim. Não, mas tudo bem ser agora. Nenhum olhar assim de julgamento. Pô, você estava enganando a gente. Nada do que Satanás me fazia pensar que talvez isso fosse acontecer. Mas você muito pelo contrário, foi, acontecer. Cara, que notícia maravilhosa. Legal. E eu, assim, até com vergonha. Depois eles, preciso chamar aqui. Pastor Sandro chamou, pastor Sandro. Ele foi lá e contou o que estava acontecendo. Ele, que maravilha. Aí eu fiz, não, desculpa assim, eu me sentindo mal, porque antes eu não era. Eu já tocava no louvor, gente. Eu sempre friso isso. Eu já tocava no louvor. Porque pra mim é muito importante você tocar no louvor e é importante ter critérios. E eles não falharam em critérios, não era culpa deles, a culpa era minha. Eu que não era verdadeiro. Mesmo que por um tempo de forma inconsciente. E eles me abraçaram, disseram, não, glória a Deus, esquece isso, rapaz. E aí depois veio mais acusações e eu compartilhava, dizia assim, um dia depois eu fiz, não, mas é complicado. E ele, cara, para com isso. O que importa é o agora, o que passou, passou. E eu ainda fiquei, não, eu acho que eu vou então parar de tocar no louvor. Agora você vai parar? Agora nada disso, rapaz. Segue. O que passou, passou. Nova criatura, o que passou, passou. Me abraçaram. Aí eu fui finalmente batizado, né? Fui rebatizado. Assim como na história batista tem muito, eu fui rebatizado. Porque eu disse, não, é quem crê e for batizado, será salvar. A ordem é crer para ser batizado. Aquele meu batismo valeu. Primeiro foi só um banho na água gelada do nosso batistério. Quero ser batizado. E aí quando... coincidiu de ser logo num período que estava apresentando uma nova turma de batismo. E aí ele, e temos assim aqui, é uma surpresa e tal, vamos apresentar, aí falaram os batizados, tem mais um batizado aqui, quando falou meu nome, a igreja, oi? Eu levantei. Teve alguns irmãos que ainda chegaram assim pra mim, não, você tá enganado, você já era crente? Eu dizia, não, você já era convertido, é que a compreensão eu fiz. Eu tive que falar assim, claramente, eu fiz, não, minha irmã, eu não era, agora eu sou. Sim. E aí realmente tudo mudou, não fiquei perfeito, pelo contrário, mas ali foi o ponto, o start. Legal. E a sua chegada na missão, prega a palavra, como é que se deu? Legal, eu já estava no Ministério Pastoral, eu saí da Igreja Batista Cristã para a Igreja Batista da Esperança, que estava sendo pastoreada por esse que era meu discipulador.
Esperança você falar em Natal. Isso, que tinha sido seminarista da minha igreja mãe, ele se converteu lá também. E aí ele me convidou para pastorear os jovens lá na Igreja Batista da Esperança. Eu já estava lá e fazendo seminário, coisa toda. E aí a missão veio... Na verdade, a primeira aula que aconteceu aqui veio como Natal, que acontece muita coisa da Grande Natal, né? Mas foi em Parnamirim. E aí eles mudaram no segundo módulo para Natal. Eu até hoje nem sei qual foi a igreja que tinha hospedado em Parnamirim. Eu não sei até hoje. Porque eu não era na época. Perdão, foi algo bem pequeno assim. E aí eles expandiram e levaram para o seminário da Convenção Batista, que era o seminário, que foi o seminário onde eu estudei. Então, chegou na Denominação Batista, divulgou. Aí o diretor do seminário me convidou. Tem um treinamento aí e tal, um treinamento de expositores. Na época ele estava mudando de nome, ele se chamava TNT, que era Treinando Novos Treinadores. Depois virou Pregue a Palavra, né? Ele tem um tal aí de TNT que tá vindo aqui e tal, um Pregue a Palavra. E você teria interesse em participar? Porque eles convidaram assim por convite e tal. Eu fiz, teria, claro. Bom, quero aprender, sempre. Bora. E aí eu entrei, foi assim, conheci hoje, que são grandes amigos meus e mentores meus também, né? O pastor Nelson Galvão, na época, eles estavam começando com a regionalização do ministério, então ele foi o primeiro diretor regional do Nordeste. Então ele estava aqui, ele nasceu em Natal, mas ele foi radicado, foi para Brasília pequenininho, depois foi para São Paulo, morou em São Paulo a vida toda, casou, teve filho. Sim. E aí eles voltaram para cá, tinham acabado de voltar para Natal, para morar em Natal. E a missão, que já conhecia eles, convidou para eles, né, assumirem essa direção regional. O Nelson assumiu e aí a gente ficou amigo também. E aí daí entrei, fiz o curso como aluno. Acabou que isso influenciou toda a minha vida, a vida da família, porque aí depois a gente foi para Atibaia, que é algo que eu não falei, né? O ministério ele começou na primeira igreja batista de Atibaia, que a gente chama de PIBA. Lá é onde fica a base do ministério. Sim. É onde surgiu o ministério, que investiu para outras igrejas. Ele tem um CNPJ diferente, ele tem mais pessoas que não são da PIBA do que da PIBA, mas ele começou na PIBA. A PIBA é a base. O presidente da missão, que é o pastor Davi Júnior, ele é o presidente da PIBA também. Então, começou lá e acabou que depois eu fui para lá também. Né? O pastor Mendes, na época, que era o presidente tanto do Pregue como da igreja, me convidou para trabalhar lá com eles também um tempo. Aí eu acabei indo para lá, fiquei na PIBA e depois retornei para cá. Isso foi em que ano? Que eu entrei foi 2012. 2012. Sim. Entrei no Pregue. Então tu já tem 12 anos já de 12 anos. Prega a Palavra. Massa. E você já era O ministério começou em 2008, com o nome de Prega a Palavra 2010. Sim. Aí eu cheguei em 2012, um pouquinho depois. Entendi. Porque assim, até uma dúvida. A missão, ela, assim, na questão dos alunos, né, em porcentagem, tem muitos, a grande maioria são líderes de igrejas. O nosso foco maior são pastores, né? Sim, Porque sim. realmente a gente entende que acaba sendo algo mais multiplicável. Como o nosso desejo é a multiplicação, né, do movimento da palavra, então o sujeito, se ele não está pregando, ele não está em ministério nenhum, não é que ele não seja bem-vindo, mas como nós temos vagas limitadas, não dá, às vezes a procura é muito grande, não cabe todo mundo, então nós priorizamos pastores e ou seminaristas que estão no ministério, né, que estão atuando com isso. Agora, tendo vaga, claro, um líder que prega na igreja, quer se fortalecer, vai ser bem-vindo também, mas o nosso foco principal acaba sendo sempre, né, os pastores e seminaristas, no caso, né? Porque a nossa ideia é que o aluno pregue sim. o que ele está aprendendo, ele prega os livros da sua igreja, então fazer um curso e não aplicar não vai fazer muito sentido, né? O foco é a pregação expositiva, como você falou, né? A cada encontro dos 8 encontros que você falou, semestrais, a cada encontro desse um livro, aprofunda no livro, estuda o livro, e a intenção o foco é a pregação expositiva. A pregação expositiva e o pastoreio de corações, né? A ideia é que, por isso também é muito focada, a linguagem é toda pastoral, a ideia de pastorear pastores também mesmo. Então nós temos, por exemplo, eu sou mentor de algumas turmas, né? Aqui no Nordeste e de uma turma no Norte, em Boa Vista, Roraima. Então a gente que é mentor, a gente recebe os trabalhos dos alunos, corrige o sermão por escrito que eles mandam, dá um feedback. Querendo ou não, acaba que às vezes tem situações no ministério que eles compartilham, a gente está caminhando junto também. Legal. Então a ideia pode parecer um jargão, mas realmente a ideia não é ser só um curso. Porque a gente, inclusive, entende que há muitos cursos por aí.
Sim. Há vários cursos por aí, de pregação e do que for. Nossa ideia não é ser um curso homilético, a gente não vai bater em teclas do tipo, fale assim, fale assado, use tal voz, use isso, use tal técnica, não. Sim. Nós temos as nossas ferramentas hermenêuticas, que são de interpretação da Bíblia. O nosso desejo é alcançar o coração do texto, para que a partir desse texto, nosso coração seja mudado. Sim. E assim como eu tenho frisado, né? A família, o ministério e outras pessoas em que a gente vai multiplicar isso, né? Então, a gente trabalha basicamente com isso mesmo. Marcos, como pregação expositiva, então eu creio, na minha visão, que atinja mais o pessoal reformado, mais o pessoal batista, né? Geralmente é quem segue mais a linha expositiva, mas posso estar enganado. Eu creio que no meio ali tem também os irmãos pentecostais. Sim, tô entendendo. Cara, qual é a então- maior parte, né, dos pastores. Então, o ministério Porque tem é uma origem... interdenominacional, né? Ele é interdenominacional. Qualquer nós pastor... não temos qualquer barreira denominacional. Aham. Né? Nós temos algumas que não são barreiras, o que nós temos são princípios, são pré-requisitos para participar do ministério, né? Que são o que nós entendemos como qualificação pastoral, que está lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1, 5-9. Sim. Então nós entendemos que aquilo ali são critérios para que o sujeito faça parte do nosso curso, né? Certo. Então, tem uma origem batista, começou numa igreja batista, né? Tinha uma missão parceira americana que trouxe a metodologia para cá e daqui a coisa foi crescendo muito mais, né? Mas nós temos alunos de tudo quanto é lugar. Nós temos congregacionais, alunos e professores, congregacionais, independentes, batista, presbiteriano. Tem também pentecostais, tem. Agora, naturalmente, não porque a gente coloca uma barreira, Sim. mas pela origem, porque começou ali na PIBA, 2008, com um grupo de 13 pastores, ali 12, 13 pastores, até onde eu sei, todos eram batistas, que eu me lembro aqui de cabeça. Então, naturalmente, você vai, ali no seu ciclo de afinidade, você vai divulgando a coisa. Sim, Começou crescendo no movimento batista de igrejas históricas. Então, eu não tenho esse dado, acho que a base é que tem esse dado, né? Sim. No cadastro e tudo, de percentual de alunos nossos, mas claro que nós temos muitos alunos em igrejas históricas, não só reformado, tá? Porque tem muita gente que não é reformado, mas é de igrejas históricas, né? Sim. Mas nós temos sim também outros alunos de assembleia, de missão evangélica pentecostal. Já tivemos, gente, aluno de todo canto mesmo, Sim. de verdade, de todo canto. É. E não temos qualquer barreira denominacional, Entendo. não mesmo. Eu acho que essa questão de ser uma missão que foca na pregação expositiva é justamente para não fugir, né, do centro ali do texto, né? Porque às vezes numa pregação estilo temática, você pode pegar várias referências e acabar fugindo do que aquele texto está dizendo. E aí, quando você pega o texto e lê ele de início, por exemplo, eu sei que não tem como ler depende da carta. Mas se for uma carta muito grande lá de Paulo, você vai ler um trecho da carta e não vai pegar, vamos pegar aqui, por exemplo, pegar uma referência no Evangelho, uma referência no Antigo Testamento e acabar trazendo referências que não tem nada a ver com... Forçar, eu não... Como não sou... Não, assim, eu tô só imaginando, né? Que a pregação expositiva, ela faz com que você não fuja, digamos assim, né, do tema. Por isso que... São muitos os benefícios de pregação expositiva. Se você for no Google colocar assim, benefícios da pregação expositiva, uma das primeiras coisas que talvez apareça já é, por exemplo, o Hernandes, porque ele tem uma fala, né, uma palestra que ele faz sobre isso, que ele sempre fala, das vantagens da pregação expositiva. Mas vários outros falam também. No nosso site, inclusive, lá tem um artigo que fala... professores nossos, inclusive eu estou lá nesse artigo também, falando de benefícios que eles enxergam para a vida da igreja local. São muitos, dá para passar um mês aqui falando. Mas de fato, talvez o principal é realmente olhar para o texto. Nós partimos do texto para a nossa compreensão, para o nosso coração. Nós não partimos para o texto, nós partimos do texto. Entendi. Então nós não vamos assim, cara, eu quero falar sobre isso. Tem um texto que diz isso aqui. Pronto, isso aqui é meu primeiro ponto. Tem um texto que diz isso aqui. Esse é meu segundo ponto. Com todo respeito à pregação temática, claro. Eu já preguei tematicamente também, várias vezes no passado. Hoje isso não acontece mais. Quer dizer que é impossível você fazer uma pregação temática bíblica? Não. Não, e nem é isso que nós dizemos. Agora,
embora as pessoas falaciosamente digam ou achem que é mais fácil, não, expositivo é difícil, que você tem que ficar ali só no livro. Na verdade é o contrário. É mais trabalhoso, mas de compreensão é muito mais fácil para a congregação e para o próprio pregador entender tudo quando ele segue uma sequência lógica do texto. E aí você falou, não dá uma carta toda. De fato, mas aí é que entra um método que nós chamamos, né, de lectio continua, que é a lição contínua, que é você fazer a exposição sequencial do livro da Bíblia. Você vai fazer uma pregação, como por exemplo, quando eu prego Tito em 7 mensagens. Então, eu vou pregar a carta em 7 mensagens. Tô na mensagem 5, a igreja vem acompanhando. Mas alguém perdeu uma mensagem. Não tem problema. Quem tá ali visitando e vai assistir só a mensagem 5, ele também vai ser abençoado, ele vai ser edificado, porque aquele texto está sendo exposto, o contexto dele é preservado, é relembrado, tá tudo ali. A teologia bíblica daquele texto em relação ao todo da sessão, ao todo do livro e ao todo da escritura, tudo isso vai ser preservado, tá? Mas principalmente para a vida contínua da igreja, há muitos benefícios. A gente está ensinando a igreja como ler a Bíblia. Que infelizmente, vamos ser sinceros, a maioria das pessoas hoje não lê a Bíblia em casa. Às vezes o contato que ele vai ter com a escritura é ali. E aí ele senta num púlpito e ele tem um sujeito, com todo respeito, mas às vezes palestrando. Sim. O cara tá fazendo uma palestra. Acaba. Uma palestra que incidentalmente cita Textos como caixinhas bíblicos. de promessas. Mas aí o sujeito vai ler em casa. Ele não consegue reproduzir aquilo em casa. Eu quero falar sobre perseverança. Ele fica... Marcos, Ruth, Apocalipse. Ele não consegue. Quando ele vai ler em casa, ele vai ler o quê? Ele vai pegar e ele vai ler o livro de Gênesis, ele vai ler o livro de... Então a pregação expositiva também ensina a igreja a ler a Bíblia e nos ajuda e nos protege como pregadores também de nós mesmos e das nossas ideias, porque todo mundo tem. A gente é criativo, nós somos feitos para ser, para sermos seres criativos e não tem nada de errado nisso. Mas a gente costuma dizer lá no pregue que nós somos servos da palavra. Nós somos como um garçom que vai entregar ali o prato. Nós não somos o chefe. Foi a gente que fez a cozinha, né, a comida. A palavra de Deus não é minha. Então eu preciso entender o que está na palavra de Deus. É possível ser temático e bíblico? É. Mas pensa aí no trabalho que o sujeito vai ter. Ele quer falar sobre perseverança de novo. Aí ele começa com... ele começa com aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí é um ponto 1 dele. Aí ele fala várias coisas. As coisas que ele fala vieram do contexto desse versículo? Às vezes é uma coisa incidental que ele pegou ali para justificar. Mas vamos considerar que ele seja alguém bíblico, faz um temático bíblico. Ele vai ter que estudar todo aquele contexto. Tudo aquilo dali do aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí depois ele vai falar em perseverança, ele vai chegar lá em Hebreus de correr olhando para o autor consumador da nossa fé, Ele vai ter que se ater a todo o contexto de Hebreus, porque senão ele corre o risco de falar bobagem. Que ele vai pegar o corte lá no YouTube, o short, o corte vai ser seco. Então ele vai precisar... Então imagine a quantidade de passagens e contextos que o sujeito tem que estudar numa pregação de 4 pontos temáticos. Ele vai dizer, não, mas não precisa, a gente vê aqui num comentário, vê numa enciclopédia bíblica. O quão seguro é isso? Porque pode estar pegando um negócio que não tem nada a ver, né? Contextos diferentes. Acho que para mim o desafio do temático porque é muito fácil você forçar o texto a dizer o que você quer. Negócio, como você falou, você parte, eu quero falar sobre isso, então quais os textos que combinam com o que eu quero falar? É a tentação ali de dar aquela forçadazinha, né? Às vezes você quer... eu quero falar isso aqui, mas eu não tô achando... Dentro do texto que você está usando... Às vezes até você faz uma mensagem textual ali, vamos dizer assim. Você se inspira na parábola de Jesus, por exemplo, e tenta seguir dentro da parábola ali. Mas você quer forçar alguma coisa. Você quer forçar dentro da parábola alguma coisa ali. Você fala, rapaz, aí... para poder encaixar. Porque a ordem do processo está invertida, né? Eu tô saindo do que eu quero dizer, que é um outro benefício da pregação expositiva. Eu quero dizer isso aqui para a igreja, eu quero ensinar isso aqui para a igreja. E não tá errado você sentir o desejo de ensinar algo para a igreja. Longe disso. Não é isso que eu tô falando, né? Mas é diferente de quando você parte do texto. Porque quando você parte de você, realmente você já vai olhar para o texto enviesado. Aí se o texto não está dizendo exatamente aquilo, você, não, esse texto não, eu quero outro texto. E acaba que às vezes você não encontra um texto que fala exatamente o que você quer. Aí você pega mais de um, e aí você tenta fazer alguma coisa. Não, mas aqui eu enxerguei que... Tá, você enxergou o quê? Mas o Espírito Santo que inspirou o autor bíblico a escrever aquilo, enxergou também?
Aí o curso da missão Pregue a Palavra é justamente focado nessas pregações expositivas, no caso. Sim, né? a gente ensina o aluno a compreender o livro como um todo, a passagem à luz do bloco, à luz do livro como um todo, no que a gente chama de grande ideia. Todo livro ele tem uma grande ideia. Uhum. Todo texto, por menor que seja a passagem, ela tem uma grande ideia, ela tem uma mensagem principal. Nosso objetivo é tentar encontrar essa mensagem principal. Esse texto está falando isso. E aplicá-la para nós. Exposição bíblica é explicação aplicada. Sem aplicação não houve sermão, não houve pregação. Assim nós queremos. Então, se você fala tudo, ensinou, você pode estar dando uma aula teórica linda. Mas se o sujeito sair dali, tá, e minha segunda-feira vai mudar em quê? Você não teve aplicação. Então é você pregar textos como no livro de Gênesis, e bacana aquilo ali que Moisés escreveu para o povo lá no deserto. O que é que ele quis dizer para aquele povo no deserto? Qual era a resposta desejada ali? Qual era o intento transformador? O que é que aquele povo que ouviu Moisés ensinando Gênesis no deserto precisava ter de transformação? Quando eu entendo isso sem fazer rota direta, ao entender aquilo dali, então eu consigo fazer pontes de contato entre aquele povo e nós hoje, perceber que a gente tem muitas semelhanças em coisas que precisam ser transformadas, aí agora eu vou saber aplicar aquele texto. Poxa, assim como eles, a gente às vezes vacila nisso. Então nós podemos aprender com esse texto aqui de Gênesis isso. E uma outra grande vantagem. É Deus que regula a dieta da igreja. É Deus que regula a dieta da igreja. Né? Claro, Deus direciona a nossa consciência. Às vezes você pensa, poxa, a igreja tem sofrido, tem experimentado, sei lá, oposições, algum livro que fale sobre felicidade meio a sofrimento. 1 Pedro fala sobre isso, vou pregar 1 Pedro. É legítimo, isso é legítimo, né? Mas aí você prega a mensagem como um todo. E é uma coisa que eu gosto de falar, isso a missão não fala, né? Embora eu seja da missão, mas eu sou um indivíduo, tô falando como eu. Eu gosto de brincar, mas falando sério, dizendo o seguinte: se Deus quisesse que nós tratássemos a Bíblia meramente de maneira temática, ele teria nos deixado o livro da santidade, o livro da perseverança, o livro da ação social, o livro da contribuição, o livro da sexualidade, o livro da família. Mas ele nos deixou Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Apocalipse. Tem uma razão. Não foi à toa. Aquele livro como um todo, ele precisa ser respeitado. Existe um tesouro ali que a gente precisa cavar e encontrar naquele livro. Poxa, quantas vezes na vida a maioria dos crentes lê um livro como Miqueias? Um livro como Abacuque, que o pessoal só pega ainda que a figueira não floresça. Ou no máximo o justo viverá pela fé. A mensagem de Abacuque é linda. Malaquias eu preguei semana passada, eu tive num congresso, e eu preguei o livro de Malaquias todo. Eu só conheço o 3:10. Pois é. Só o dízimo. 3:10 é muito usado. 3:10 é muito usado. Cara, o livro de Malaquias é assim, foi a primeira vez que eu preguei Malaquias completo. E, poxa, foi um murro no meu coração. Né? De confronto e de trato de Deus em muitas coisas. Em Malaquias tem aquele. Malaquias, né? Fala, eu odeio o divórcio, né? Em Malaquias, aquele texto é pancada. Isso explica um pouco porque livros como Malaquias não são tão pregados. Dizer isso hoje não. Os profetas. Não atrai seguidores. Os profetas menores, a gente leu recentemente aqui em casa. A gente tem vindo no processo de ler a Bíblia toda em família, né? É um capítulo por dia. Aí não tem pressa. Perfeito. A gente vem lendo há vários anos, né, Nicolas? Nicolas, meu filho, tá ali no computador, se não tá ali. E a gente leu, já passou pelos profetas menores, já estamos lendo o Evangelho de novo. A gente começou pelo Novo Testamento, lemos o Novo Testamento todo. Aí terminou todo, vamos voltar para o início. Aí viemos de Gênesis e tal. Tivemos dificuldade ali na. Pois é, você teve a dieta completa. Você não teve só o McDonald's, só o carboidrato, você teve a dieta completa. É só confessar o pecado, né, Nicolas? Eu tenho dificuldade em Levítico. Levítico. Falei em família. Mas não tem problema, gente. Quem é que. Não, vamos falar sincero. Vê a tenda aqui. Vamos falar sinceramente. Pega aí a população toda do Brasil. Não vou nem falar em mundo. Quem é que sente o maior prazer do mundo em comer repolho? Quer dizer que o repolho não é importante? Tem essa importância. Eu sei que é difícil. O povo fala muito de números pelo nome e números, mas números ainda tem muita narrativa. Tem. Levítico não tem narrativa. Levítico para a peregrinação no deserto e é só... só lei. Sim, é difícil, mas é como exercício físico. Você pratica e você vai se fortalecendo. E quando você olha Levítico à luz de toda a teologia bíblica, de toda a história da redenção, quando você vê como o Levítico se relaciona com Hebreus, quando você vê como o Levítico aponta para Cristo, quando você vê que tudo se encaixa, você faz. Como é que esse livro não é ensinado? Como é que esse livro não é pregado?
Quando a gente vê livros completos pregados, é geralmente um livro mais low profile ou um livro mais soft, né? Verdade. Mas é a dieta de os Deus. profetas é pancadas. A gente lê quando a gente lê os profetas, tinha... Sim. É paulada mesmo. E, principalmente os profetas menores. E aí eu entendo meus colegas pastores também, porque às vezes o livro é um livro difícil, você precisa estudar, ralar, então você tem que entender que isso é uma prioridade no seu ministério. Uhum. Né? Eu creio piamente que a prioridade principal do trabalho do pastor, e nós temos todo o Novo Testamento corroborando isso, é o ensino da palavra e oração. Então ele não vai visitar, então ele não vai fazer... Não, não é isso, ele vai fazer as outras coisas também. Mas o principal dele é o ensino. Seja por discipulado, por aconselhamento bíblico, seja pregação no púlpito, mas ele precisa ser o sujeito que dedica a maior parte do tempo dele a fazer o que os outros membros da igreja não vão ter tempo de fazer. Porque eles estão fazendo outras coisas, eles estão via de regra com outras carreiras, aí claro, tem um pastor que é bivocacionado, se divide também, mas ele precisa ser aquele sujeito que teve mais preparo para realmente ajudar os irmãos da igreja, capacitando os santos para não chamar Jesus de Genésio, né? Então Verdade. ele é o sujeito que está estudando ali para isso. Então eu entendo fugir de alguns textos bíblicos. E aí é uma outra vantagem da pregação expositiva, porque ela não deixa você fugir. Tanto no difícil para o pregador, que é assim, que é difícil de entender, de ensinar, e você tem que ser honesto e humilde o suficiente para dizer. Eu passei por isso recentemente pregando Esdras lá na igreja, e tem um determinado momento que é um texto difícil. Eu fiz, irmãos, esse texto aqui é um texto difícil. Vou mentir pros irmãos, não. Eu não tenho todas as respostas, mas nós vamos passar por ele juntos. Nós vamos aprender o que eu consegui entender aqui e estamos juntos. Nós somos irmãos. E aí, a parte B desse outro benefício é que não é só o difícil para mim. A pregação expositiva me ajuda a não evitar textos difíceis para a congregação. Você mencionou o divórcio, né? Eu tô pregando Marcos, o Evangelho de Marcos. É lindo, Jesus. Em algum momento eu vou chegar em Marcos 10. E eu vou precisar falar de divórcio. E ninguém na igreja vai poder dizer: sermão de carapuço, o pastor só pregou por minha causa ou por causa do que eu falei da minha família. Não. Nós estamos pregando Marcos inteiro. Já fiz Marcos inteiro numa ex-igreja. Foram 43 mensagens. Em algum momento ia chegar em Marcos 10. Em algum momento o sujeito tem que comer proteína. Aí ele come carboidrato, ele vai ter que comer brócolis. Entendeu? Em algum momento ele vai precisar entender que, cara, você está comendo muito hambúrguer. Você precisa tirar a fritura da sua vida. Ele não vai gostar de ouvir isso. Mas isso é a dieta que Deus prescreveu para o povo, que é dele, não é nosso. Então eu não posso escolher a dieta que Deus dá para o povo dele. Eu não posso. Eu sou pai. Eu não deixo que ninguém escolha o que minhas filhas comem. Eu escolho o que minhas filhas comem. O nosso pai escolheu o que nós precisamos comer. Porque as ovelhas dele precisam comer. Que não são ovelha minha, não tem ovelha. O Supremo Pastor é ele. Ele escolheu o que as ovelhas precisam comer. É minha responsabilidade servir as ovelhas dele o que ele prescreveu para elas comerem. Então a gente entende mais ou menos assim. Nossa. A missão, no caso, a rede de apoio. Existe uma rede de apoio, assim, igrejas que apoiam a missão? Além da igreja mãe, né? Que é a Igreja Batista de... Sim, a principal parceira é a nossa igreja mãe, né? A PIBA. Mas eu estou dizendo mais no sentido local aqui. Por exemplo, no Rio Grande do Norte. Se vocês fossem promover algum evento, né? Nós temos turmas aqui. Aqui em Parnamirim tem, né? Nós temos uma turma em Natal. Certo. E estamos para abrir uma turma em Parnamirim agora no ano que vem. Nós temos turma já. Como que a missão funciona? O curso ele é gratuito. E nós não abrimos mão disso. Já nos pressionaram muito para não, cobra o curso. Não, por quê? Porque é uma missão. Então é realmente um trabalho, nada contra quem cobra, é legítimo, digno é o trabalhador do seu salário. Entendemos tudo isso. Tanto entendemos que recebemos as ofertas, né? Mas, por ser uma missão, a gente entende que... obrigado. A gente entende que é preciso movimentar o povo de Deus nesse movimento da palavra. Então nós temos, além da PIBA, temos igrejas parceiras, temos seminários parceiros que ajudam para que o curso continue gratuito para os alunos, para que chegue para aquele pastor que ele não tem condições de investir. Porque às vezes o sujeito vai fazer um curso aí, sei lá, um curso da... não quero citar nomes para não ser deselegante, né? Sim. De seminário tal ou de editora tal, ele vai pagar um valor. Mas esse valor é tão baixo. Mas aquele obreiro não tem condições. Nós temos turma entre os índios chavantes, nós temos turmas entre os ribeirinhos, nós temos turma em Moçambique, Angola. Sim, tem fora do Brasil também. Sim, tem fora do Brasil. Portugal já tivemos turma em Cuba. Então, às vezes são contextos em que os pastores realmente não têm condições.
Nós já tivemos relatos de aulas, por exemplo, em Cuba, de pastor ter perdido um dos módulos, e depois quando foram ver, por que você perdeu? Porque na casa dele só tinha uma calça jeans. E naquele dia surgiu uma oportunidade imperdível para um filho dele, uma entrevista de emprego, ele precisava emprestar a calça jeans para o filho dele. Então nós lidamos com esse tipo de situação nos obreiros. Como que a gente vai cobrar? Então o que nós fazemos é, nós temos parceiros, temos as ofertas, nós temos estimulado o aluno. Se você quer contribuir com algo, assim, você pode contribuir, vai nos ajudar a bancar locais que não têm condições de fazer isso. Legal. Então nós temos os núcleos, né, sustentáveis. Então o pessoal se junta para pagar, por exemplo, a passagem dos professores. Né? Eu viajo, eu não gasto. Sim. Eu sou missionário, prego a palavra, mas eu não pago meu deslocamento, nem minha hospedagem, nem minha alimentação. Para onde eu vou, o parceiro local é que faz esse investimento. Né? Os próprios alunos rateiam, ou às vezes tem uma igreja por trás, nossa igreja vai pagar tudo, que é o caso como vai ser nossa próxima turma agora aqui em Parnamirim. E com isso nós conseguimos contribuir para que o movimento da palavra continue avançando, e locais que não têm condições de fazer esse investimento, a base entra como sempre tem entrado desde o início. Por exemplo, a base entra e custeia aquilo dali. Às vezes professores tiram do próprio bolso. Nas nossas turmas internacionais, por exemplo, nós não temos parceiros bancando isso. Então, os próprios professores procuram parceria com suas igrejas, ou eles próprios tiram. Já teve professor que tirou de renda que ele usaria para viagem de férias. Ele bancou a viagem dele para ir, sei lá, para Moçambique dar aula. Nós entendemos realmente como um trabalho missionário. Sim, sim. E como tal é sustentado pelo povo de Deus. Assim a gente entende, e assim, né, é o desejo. Nosso diretor executivo deixou isso muito claro no nosso encontro agora de professores, é o desejo da missão continuar assim. Apesar das pessoas dizerem, não, porque não cobra. Porque... Nós queremos continuar trabalhando como missão. Essa fala dele, né? É uma missão. Então, precisamos nos apresentar e ser compreendidos como missão. Entendi. Sim. E Natal é aonde, Marcos? Essa é a pergunta. Funciona onde? Que Natal, Natal é onde? E, no caso, essa turma de Parnamirim, né? Iria funcionar também. Legal. Em Natal, nós estamos já com a segunda turma. A primeira se formou ano passado. É lá na minha igreja mãe, na Igreja Batista Cristã. Quando eu retornei para o Nordeste, nós plantamos lá a turma. Então acontece lá. Igreja Batista Cristã, Rua Baraúna, 778, bairro das Quintas. Tá lá. Estarei lá, inclusive, agora essa semana. Tem um módulo lá. Sexta, sábado e domingo. Tem o módulo 4, que é um módulo no livro de Marcos. Que massa. Se quiserem ir lá dar uma olhada em alguma das aulas, são convidados, serão bem-vindos. Show. Claro que é diferente do aluno que fez as tarefas prévias, sim, tem todo o sim, contexto, sim. fez outros módulos, mas se quiserem ir lá visitar, assistir uma ou outra oficina, vai ser sexta-noite, sábado, manhã, tarde, sexta tarde, um pedacinho da noite, sábado, manhã, tarde, um tiquinho da noite e domingo de manhã. Legal. Interessante, eu desejo conhecer depois. Parnamirim, Parnamoscou. Em Parnamirim será na nossa igreja, na Igreja Cristã Eterna Aliança, né? Não tem uma data fechada ainda, mas a ideia é já no primeiro semestre. Geralmente a gente, quando vai abrir uma turma nova, divulga no mínimo 2 meses antes. Porque a gente abre o formulário de inscrição, divulga, né? E aí depois que tudo está divulgado, a gente vê os alunos. Né? Tem um formulário lá, uma entrevista em formulário que o sujeito responde. É o termo de compromisso do aluno que ele precisa assinar. Eu vi lá, quando eu entrei no site, até fiz o cadastro lá no site, né, do Prega a Palavra. Aí quando eu coloquei a região, né? Você vai ser limado, né? Você vai ser limado porque você não é pastor. Não, mas ele falou que não precisa ser o pastor. Você Não, tá na função, eu não disse que pastoral. não, pastores são limados. Eu disse que eles são prioridade, São né? prioridade. Porque o nosso Eu foco... sei. Então, não à toa, o primeiro livro já é Jonas e o segundo é 2 Timóteo. Porque eles têm uma abordagem pastoral. Em todos os módulos, de algum modo, a gente também tem isso de querer tratar o coração do obreiro. Então a gente já começa com Jonas, que é um livro que foca no coração de Jonas. É o profeta rebelde. Logo em seguida, 2 Timóteo. Pô, Timóteo ali querendo desistir, vacilante, Paulo encorajando ele. Aí depois a gente vai para Gênesis, Marcos, Efésios, Abacuque, Salmos e Tito. São os 8 livros do programa. Pega todos os estilos mesmo. Né? Salmos é desafiador pelo tamanho, né? É meu módulo favorito. Pelo tamanho. Não à toa. Salmos é grande, legal. Massa. Legal. Você ia dizer alguma coisa, ele Não, me perguntar alguma ele coisa? fez o cadastro. Sim, eu fiz o cadastro lá no site. Eu fiz o cadastro, quando eu fiz o cadastro lá. Aí eu coloquei lá, né, a cidade de Parnamirim, disse que no final deu a mensagem, que no momento não tinha nenhum módulo aqui pra região daqui. Porque não tivemos módulo ainda, né? Mas a turma já tá autorizada, o início, né, o diretor regional o diretor executivo e também o diretor regional já autorizaram, a gente começa agora com
com a graça de Deus, primeiro semestre de 2025. Já dá Olha, parceria legal, fechada com a né? nossa igreja também. Tá tudo acertado já. De repente, quem sabe, né? Não participo lá, Rodrigo. Ó, seria uma bênção, cara. Seria Serão uma bênção. bem-vindos, serão Porque bem-vindos. Ilcinho, ele também é bênção na nossa igreja também. Ele prega a palavra na nossa igreja, né? Então é nosso público-alvo. Se Não é prega não? a palavra, é público-alvo. Exatamente. Chegando, inclusive, ó. Tá me botando na fogueira, né? Ele tem que intima ele aí, você tem que fazer. Tem que fazer. Você não pode perder. Pois pronto. E aí, Rodrigo? Eu acho que a gente abordou, né, o que tinha para falar, né? Se a gente esqueceu de alguma coisa, você pode falar aqui o que a gente pode, enfim, complementar, né? O que a gente deixou de falar que você poderia acrescentar mais sobre a missão Prega a Palavra? Ou a gente conseguiu abordar tudo, assim? Acho que tem que ter muita coisa, né? Eu sou... Porque tem um site, né? A gente vai até deixar tem o um site aqui, né? Lá tem um pouco da história, dá pra ver tudo, né? Mas assim, é importante frisar como que funciona estruturalmente a missão, né? Eu sou um dos professores, atuo como professor mentor e professor rotativo também, e também estou ajudando com o lado pedagógico, com uma ferramenta chamada Bible-Arc, mas isso é para outro papo, né? Cara, então... Como é que é o nome? Bible-Arc é uma ferramenta para estudos bíblicos também, então parte do meu trabalho hoje como missionário do Prega é também produzir materiais. Eu estou produzindo vídeos que vão para o canal do YouTube do Prega a Palavra, com todos os livros do programa treinando nessa ferramenta, né? Sim. Então, eu sou um desses professores, né? Mas nós temos quem responde pela missão, né? São, em primeiro lugar, o presidente da missão, né? Que é o Davi Mark Jr., que é o pastor titular da Primeira Igreja Batista de Atibaia. E aí nós temos o diretor executivo, que é quem está mais na linha de frente o tempo inteiro, que é o André Oliveira, também pastor lá na Piba. E aí nós temos os diretores regionais, Nordeste, Sudeste. O diretor regional do Nordeste é o Jair. O diretor do Sudeste é o Joel. O diretor do Norte é o Ruben. O diretor do Sul, no momento estamos 100, nós tínhamos, mas ele precisou sair. E ainda eles também se dividem. Tem o diretor Centro-Oeste, que é o Edson, quase que o... Edson não me mata, eu esqueci de dizer. Mas tem também... eles também trabalham, né, coordenando a missão na Venezuela, Moçambique, Angola, Argentina. O nosso diretor regional norte teve esses dias no Chile, até pedido de oração também, com um projeto para abrir turma no Chile. Estamos também num projeto a longo prazo para abrir em Guiné-Bissau. Temos turma em Portugal, temos turma nos Estados Unidos. Então é muito trabalho. E todos eles são pastores. Sim, tem as suas igrejas. Sua igreja local, né? É importante falar que todos são... A gente não gosta de usar esse termo, né? Eu não gosto também de usar esse termo, que é voluntário. Porque o voluntário, ele é das suas volições, da sua vontade. Ele faz quando quer. Quando quer, é a quando cultura pode, da igreja. né? Sim, a gente prefere dizer que nós somos servos, né? Mas pensando no termo no sentido financeiro da coisa, todos os nossos obreiros, eles são voluntários, eles não são pagos pela missão. Sim. O diretor executivo, ele é pago pela Primeira Igreja Batista de Atibaia, ele é remunerado como um dos pastores lá, assim como o presidente também. Sim. Mas o diretor regional, o Jair, por exemplo, ele é pastor de uma igreja em Valença, na Bahia. Ele é pastor local e a igreja cede ele para a missão e também contribui com a missão, com oferta, com outras coisas. E o pastor Edson é pastor numa igreja batista em Garça, no interior de São Paulo, e também é diretor regional. Pastor Joel, também, que é diretor regional do Sudeste. Então são todos... Eu agora estou integral também, eu sou integral na minha igreja e na missão, né, Prega a Palavra, então estou com mais tempo para me dedicar. Então por isso que eu também tenho dado aula em mais turmas e outras coisas. Mas nenhum de nós recebe da missão. Quando necessário, a gente levanta recursos com parceiros, com mantenedores, para levantar esse sustento para se dedicar à missão. Então, realmente, é uma missão. Isso é algo que é importante frisar. Nossa ideia não é simplesmente um curso, nós somos uma missão de capacitação, que tem um curso que também tem, por exemplo, nós temos uma pós-graduação em exposição bíblica, que acontece presencialmente lá em Atibaia, na Piba, e também em formato online. Quem quiser conhecer lá no site tem também, pode se inscrever. E aí, esse é um curso pago. Tem professores que vêm do exterior, que vêm dar aula, vêm dos Estados Unidos, enfim, de outros cantos, e que ministram em teologia bíblica. É uma pós-graduação em teologia bíblica muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Mas nós somos uma missão. Então, a missão é feita por missionários. Nós somos missionários e alguns têm a sua igreja local e têm o sustento completo. Outros vários não têm o sustento completo e estão levantando esse sustento.
Mas estruturalmente a gente funciona assim. Então, informações realmente mais detalhadas ou mais finais no que diz respeito a bater o martelo final, né? No que diz respeito ao Nordeste é com o pastor Jair, Sim. que é o diretor regional do Nordeste. É geralmente ele que lidera toda essa questão de abertura de turmas e como que vão ficar as coisas, quem vai dar aula em tal canto, né? Então tenho ajudado ele nisso daí também. Você tem, lógico que a informação talvez Como você não mentor. tenha, Marcos, mas você tem ideia assim, de quantos polos tem hoje, assim, e quantas cidades tem? Você tem uma Rapaz, ideia eu assim, por cima, assim? teria, o problema é que eu sou muito esquecido. E como esse número vai mudando sempre, Aham. eu não vou me lembrar de cabeça, mas no site tem essa informação. Sim, sim. Já tem, por exemplo, lá tem um número de alunos que já passaram pelo curso, alunos já formados. Sim. Claro que esse número está sempre se atualizando, né? Aham. Então, provavelmente o que você for ver lá no site, talvez tenha 1 ano de atraso, alguma coisa assim. Mas é muita gente. É muita gente mesmo. É muita gente. Graças a Deus, muitos pastores já passaram pelo curso. Agora, eu não vou me lembrar, cara. Não tem como. Não, por isso que eu falei assim, né? O André, inclusive, falou, nós tivemos nosso encontro no Áudio Professores agora, em outubro, e ele falou, porque eu sempre ficava, não, eu quero o número e tal, faz vergonha que eu vim pra cá, era pra eu trazer esses números pra divulgar e tudo mais, mas eu esqueço, eu realmente esqueço. Mas no site vocês encontram tudo isso lá. E só uma pergunta que você falando agora me veio aqui. Você falou que a missão faz parte do movimento da palavra. Sim. O que seria exatamente, eu entendo assim mais ou menos, só para ficar bem claro assim para quem está assistindo que Sim. ouviu, o que seria o movimento da palavra. Falando como eu entendo, tá? Não existe uma A declaração. definição é a declaração. Não existe, por exemplo, se você for lá no site do Preg, você não vai ver uma frase lá bonitinha. Entendemos que o movimento da palavra é. Até onde eu sei, não tem isso no site lá, até onde eu me lembro do site. Aham. Mas, em linhas gerais, como é que a gente entende isso? A gente entende que é necessário e tem havido um movimento de retorno à Escritura. De retorno à priorização da palavra de Deus. Né, em tempos do coach evangélico, ou do Sim, pastor sim. multitarefas, tem o pastor pedreiro, tem o pastor guru, tem o pastor influencer, tem o pastor... Nós entendemos que é preciso voltar para a Escritura, isso começa em nós, começa na liderança, começa nos presbíteros, né, dos pastores, e isso transborda para a vida da igreja. Então nós entendemos que esse movimento da palavra, quando a igreja ela abraça a exposição bíblica, não como uma ferramenta, um modelo, não, quando ela abraça isso como DNA dela, isso transforma todas as esferas da igreja. A minha igreja precisa crescer na área de missões, ela não tem crescido muito. Olha para a palavra. Pregue a palavra, que é o nosso lema, né? E está lá em 2 Timóteo 4:2, que é um dos livros que a gente trabalha. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não, o tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. As pessoas vão aprender sobre missões. Não, precisa crescer na área de famílias. Pregue a palavra. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre família. A igreja vai crescer em famílias. Então, a partir da pregação da palavra, da exposição bíblica, que, como eu disse, está no púlpito, está no aconselhamento bíblico, no discipulado, na escola bíblica, a partir do ensino, todo o resto se configura. Nós entendemos isso. Então, o movimento da palavra, ele afeta todas as esferas do cristão. Por exemplo, tem um ministério chamado Cante a Palavra, que é filho do Prega a Palavra. Ele é parte do movimento da palavra. No Cante a Palavra, nós compomos músicas para livros da Bíblia e para trechos da Bíblia também. Sim, sim. Então nós temos todos os 8 livros, por exemplo, do programa do Prega a Palavra, já tem uma música para cada um deles. Massa. Então, quando os pastores vão pregar, alunos ou professores, pregar tal livro na igreja, muitas vezes eles ensinam essa música para cantar lá. Tem livros que tem músicas pro livro todo. Por exemplo, Ruth tem 5 músicas. Tem uma música pro livro todo e tem uma para cada capítulo. Gênesis tem música também. Enfim, isso é parte do movimento da palavra. É esse retorno às escrituras. Também transborda em cantar a escritura. Também transborda em como a gente ensina as nossas crianças. Então, o movimento da palavra é esse retorno à base, né, da nossa fé cristã, que hoje está em moda de dizer, é reformada, fé reformada. O que os reformadores trouxeram como legado não foi descobrir a roda. Foi voltar para o ensino apostólico, que é olhar para a escritura. Massa. Então, nós entendemos que Entendi. Deus Show. tem nos levantado para isso. Show de né? bola, show de bola. Com vários outros parceiros. Nós não somos o movimento da palavra, né? O Preg não... a gente não vai ter essa pretensão de dizer que nós somos o movimento da palavra. Nós somos um servo que está ali também faz querendo parte, contribuir, né? para o movimento da palavra. Legal. Legal. É bacana, viu? O episódio de hoje. Gostou, Rodrigo? Gratificante, viu? Porque a gente vê tudo, as igrejas, viu? Esse movimento aí das igrejas dando atenção a diversas coisas, atenção a estratégias, né? É aquela igreja sensitiva, né?
Então, e não coloca as escrituras como pilar, né? Como base. Então, é gratificante ver que existe um movimento que tá, ó, vem pra cá, vamos voltar às escrituras, né? As escrituras É o sagradas. povo do Papa de Papel, né? É, Sim, nós somos o povo do Papa de Papel, sem nenhum problema. E não precisamos de uma Bíblia 2.0. Não tem, precisamos. então, Atualizar da Bíblia no mesmo atualizado. lugar. Pois E é. temos Deus como pai, não como mãe. Cheio de referência. Tá cheio de referência. Cheio de referência. E não entendemos que encontraremos ateus nos céus. Pô, cara, Pô, você tá. tá vendo aí? Tá ligado, desenterrando, tá tá ligado. desenterrando coisa aí. Cara de referência. E quem ouve, entenda. É, E agradeço demais Exatamente. o Marcos. pela presença aí. Pra aceitar, né, o nosso convite. Que isso, eu que agradeço. A Raquel foi a Raquel que nos indicou, né, como eu falei com você. A Raquel tem sido uma benção aqui. A Raquel assiste todo, então, desde já, muito obrigado, viu, Raquel, mais uma vez. A Raquel nos indicou a... Eita, Jesus, esqueci o nome da irmã. Viviane. Viviane Sim. gravou com a gente, Viviane Baracho. Gravou com a gente aqui sobre o AMI. Amo. O Isso. Lindo programa projeto. Amo. É muito, muito legal. Aí também, o Paulo já conhecia, o Paulo mas a Raquel reforçou quando ela falou, eu falei, meu irmão, nunca tinha pensado no Paulo. Aí chamei o Paulo Ritz, teve aqui recente. E também agora o querido, então, muito obrigado. Mesmo você conhecer a gente se conheceu agora, né? Tá se Sim, conhecendo sim, esses dias. Mesmo assim, aceitou, é de bom grado estar aqui conosco, então nós somos muito gratos à sua vida. Deus abençoe ricamente você, abençoe, como a gente orou aqui antes de começar, né? Não só o seu ministério, né? Que às vezes a gente, quando recebe a função de pastor, às vezes a pessoa vê primeiro como pastor, mas atrás daquele pastor tem um Sim. ser humano, um servo de Deus ali que vive todas as dificuldades como qualquer ovelha. Por isso que é muito bom, eu gosto, o pastor Micael sempre fala isso também, né? Que o pastor, ele é uma ovelha que está à frente das outras ovelhas, vamos dizer assim, está ali liderando aquele rebanho, mas ele não é o pastor mesmo é Jesus. Sim. Todos nós que lideramos, que o pastor, o líder, ele tem que ter essa mentalidade. Não é minha ovelha, não é meu liderado. Eu sou um igual aqui, só que estou na função, o Senhor me incumbiu da responsabilidade de ajudar os outros a caminhar, mas todos somos ovelhas. Então, Deus abençoe primeiramente sua vida, sua família, e depois Sim. seu ministério, que também faz parte. Mas antes de ser pastor, você é um filho de Deus, é um servo de Deus. Com certeza. E fomos muito abençoados hoje, né, Rodrigo? Com certeza. Fui muito Eu que abençoado. agradeço. Seria muito bom se vocês pudessem, estão distantes geograficamente, né? Mas se ou o André ou o Jair, que é diretor regional do Nordeste, pudesse estar aqui também, com certeza eles trariam ainda muito mais elementos, muita coisa sobre o Pregue a Palavra, muita contribuição, mas reforça lá o site, né? O pessoal que for lá no exatamente. site vai encontrar muita coisa e no que precisarem, estamos às ordens. Obrigado mesmo pelo convite. Depois vamos falar Fala. sobre música, né? Já que você é músico, Vamos sobre sim, música não. aqui. Falar sobre o reino é sempre um prazer. Então, o que for, se quiserem também seguir lá, pode seguir. Posso fazer a divulgação, né? pode. agora. Adore com Música, tá lá no YouTube, tem vídeo toda semana, tem análise de letras de música, tem vídeos mais técnicos, com dicas musicais, divisão de voz, harmonia funcional. Temos kits vocais lá de várias músicas conhecidas para quem quiser pegar os kits vocais e usar na igreja. E tem a Escola Adore com Música também, que lá pelos vídeos no YouTube você encontra. Nosso site é adorecomusica.com. Lá dá pra encontrar muita coisa. Pra não sair também do assunto, né? Fica com Prega a Palavra na cabeça. pregapalavra.org.br. Nosso editor tá colocando na tela. O editor Nosso editor corta o só resto. rindo ali, nosso editor tá só rindo. O editor tá só rindo. Não, mas entra lá no pregapalavra.org.br. Show de Tem bola. muita coisa boa lá. Obrigado, viu, Marcos, pela visita. Eu que E eu agradeço. também agradeço aí você, um guerreiro, que ficou aí quantos? 1 hora? 1h10 aí, até o fim conosco, obrigado. E compartilhe, viu? Compartilhe com o seu pastor. Se o seu pastor não conhece o Prega a Palavra, essa missão maravilhosa, indique, né? Divulgue Quem sabe ele. não é aquela ferramenta, né, que o seu pastor tá lá pedindo assim, Senhor, me ajuda, tô precisando aqui e tal. E quem sabe você pega, manda isso aqui lá pro seu pastor, o pastor vai ver. Exatamente. E às vezes é a resposta de Deus, né? Às vezes e principalmente ali o cara que tá ali, às vezes na congregação pequena, tá ali atarefado e sem ferramentas Que é a maioria assim. dos pastores, né? Exatamente. Embora exista essa questão midiática de mega igrejas, e a maioria das igrejas são igrejas menores, são igrejas de menor custo. Né? Natural. E às vezes pastor leigo, a realidade do Brasil, nossa, é muito pastor leigo, mesmo pastor de, vamos dizer assim, não foi o cara que nem foi seminário, Sim. era alguém que tinha mais uma habilidadezinha ali, tinha uma necessidade de uma congregaçãozinha, um ponto de pregação, tava ali abrindo e colocaram na fogueira lá assim, e o cara tá lá lutando,
com o que pode, e às vezes vai ser uma resposta de Deus, uma ferramenta que vai abençoar vidas. Né? Até porque tem pastor que o forte dele é o cuidado, né? Ele tem essa questão de ele evangeliza, ele cuida, mas talvez ele não seja um cara tão forte no ensino da palavra, então... Uma Olha que você vai ferramenta dar dessa vai pano pra ajudar. manga pra outro episódio, você não me cutuca, que aí eu vou querer falar. Na verdade, isso é um problema, porque a gente criou verdade. essa dicotomia que não existe na Escritura. O pastor, ele é as duas coisas, porque quando ele cuida, ele precisa cuidar a partir da Bíblia. Sim, a partir do aconselhamento bíblico. Uhum. Então, se ele não estuda a Escritura para cuidar, ele não vai cuidar bem. Sim, porque ele não está preparado para poder ensinar as Exatamente. Escrituras. Isso vai Ele ser não bom. vai cuidar bem. Verdade. Tá vendo aí, ó? Ó, já Aí, deu ó. Então, as duas coisas precisam andar juntas, né? Ó, tá vendo? Pra não ficar... Porque Mais às um vezes tema, o né? pastor ele usa isso, né? A gente é muito tentado a usar. Não, minha especialidade é isso aqui, não há muito ensino. Claro que as pessoas têm estilos pessoais diferentes. Tem um cara que ele vai ser talvez mais técnico, um outro menos técnico. São perfis diferentes. Lá na igreja mesmo nós somos 4 e cada um é completamente diferente do outro. Individualidade. E tá tudo bem, Deus nos fez assim e é a multiforme graça de Deus sendo manifesta. É lindo. Mas é uma outra coisa a gente às vezes usar como talvez uma justificativa. Uma desculpa, né? Eu nunca sento pra me dedicar, sei lá, sendo o mínimo 1h30 por dia, 2 horas por dia para estudar a Escritura no meu ministério. Vou dar um exemplo, eu nunca sento para isso. E depois eu digo que isso é porque eu não tenho o estilo do ensino. Então talvez você precise rever, porque quando a gente olha para as qualificações pastorais no Novo Testamento, ser apto para ensinar é uma das qualificações. Então se eu não sou apto para ensinar, talvez eu esteja na função errada. É uma verdade dura de dizer, mas Paulo deixa isso muito claro. Na carta, né, que ele diz lá, Timóteo. Tito 1, 5 a 9 e 1 Timóteo 3. Timóteo também, Certo. Valeu aí, galera. Obrigado. O Tem algo editor a que se dizer? vira. Tem algo a dizer aí? Não, como eu falei ainda agora, só agradecer e que Deus abençoe realmente a sua vida e abençoe você também que assistiu. E mande isso aí pro teu pastor, meu amigo. Mande pra ele. Compartilhe com ele. Tá certo, galera? Valeu. Até a próxima. Fica com Deus. Valeu.